Na casa de Bahar enquanto as crianças fazem o dever de casa. Doruk conta para sua mãe que há uma grande árvore de Natal no refeitório da escola. Nizam pergunta a Bahar se eles podem comprar um para si caso consigam vender a casa. Bahar diz-lhe que a venda da casa pode só acontecer depois do ano novo, pois aparentemente o comprador desistiu. Doruk pergunta o que vai acontecer com os presentes que ele queria comprar. Bahar diz que é melhor eles fazerem um desenho para cada pessoa e dar a eles. Embora as crianças fiquem tristes, dizem que está tudo bem. Nizam conta à mãe que hoje conversaram com a professora sobre as resoluções que terão para o ano novo. Ela disse que ajudaria mais a mãe, estudaria inglês diariamente e terminaria de ler vários livros. Doruk diz que também tem seus objetivos. Será muito mais alto, deixará o cabelo crescer, será mais trabalhador e correrá muito mais rápido. Da mesma forma, Doruk diz que irá a um encontro. Bahar sorri e beija seu filho enquanto faz cócegas nele. Henry arruma o filho antes de voltar para casa e pergunta se ele gosta das roupas. O menino responde que sim. Henry diz que foi uma boa ideia comprá-lo, pois vai nos deixar mais doentes. Henry avisa a Satyumis que irá buscar o remédio e pede que ela não saia até retornar. Sirin diz a Henry que não encontrou as esferas e Henry responde que não é necessário por enquanto. Então, vendo que Sirin tem uma pequena árvore de Natal nas mãos, pede-lhe que a traga para as crianças. Garota louca e ondulada diz que está tudo bem. Raif está assistindo televisão. Seida chega e informa que alguém chamado Book ligou perguntando se poderia visitá-lo amanhã. Raif pensa e diz que pode ir. Seida pergunta se ele tem certeza já que não gosta de receber visitas. Raif apenas diz que agora quer e não tem problema. Seida avisa que contará para a mãe. Ela se afasta um pouco, mas depois volta e pergunta quem é aquela pessoa chamada Book. Raif diz que ela é uma amiga e Seida pergunta se ela é uma amiga da escola. Raif responde que ela é uma amiga e colega próxima do ensino médio, é apenas alguém com quem ele viajava e passava muito tempo. Seida fica com ciúmes e diz que está bem, depois vai até o quarto de Fazile. Conta que Raif aceitou a visita de Book e pergunta quem ele é. Fazile diz que a amiga íntima de Raif pega seu telefone para ligar para ela dizendo que ela é uma mulher gentil, elegante e bonita. Seida avisa que ele não deveria ligar para ela, pois ela está um pouco doente. Fazile diz que visitará o filho, não ela. Além disso, você não precisa perguntar sua opinião sobre as pessoas que vêm à sua casa. Antes de partir, Seida conta que Raif deu a ela as sobras da decoração de Natal. Fazile responde que está tudo bem, gostaria de tê-lo avisado também para levar suas joias. Seida olha para ela e lembra que foi Raif quem os deu para ela. Fazile apenas diz que não acredita nele de jeito nenhum. Seida vai embora e Fazile tenta ligar novamente para Book. À noite, Henry mede a temperatura de Satyumis e descobre que o menino não está mais com febre e está muito melhor. Satyumis pergunta ao pai se ele tem futebol ou videogame de guerra e Henry responde que não. Satyumis pergunta por que ele não tem e Henry responde que não gosta muito deles. Satyumis pergunta se existe um cibercafé naquele bairro e Henry pergunta por que ele quer um. Satyumis responde que é para ir brincar. Henry pergunta se ele está agora e Satyumis responde que sim porque está entediado. Henry sugere jogar xadrez, mas Satyumis relaciona com outro jogo mais moderno, mas Arif diz que não tem. Satyumis realmente fica entediado. Seida chega na casa de Bahar e entra na sala muito feliz com uma caixa. Ela pede para as crianças abrirem e ao fazerem vêm vários enfeites de Natal. Doruk diz com tristeza que seria melhor se eles tivessem uma árvore para decorar, mas Bahar diz a ela que não é necessário, eles podem decorar a casa. Nissan tenta animar o irmão. Ao mesmo tempo, vemos que Sirin sai do trabalho com uma pequena árvore em um saco, que Henry deu para ele levar para as crianças. Poucos minutos depois, Nizam ajuda o irmão a vestir o pijama e pergunta por que ele mencionou a árvore se sabe que sua mãe não tem dinheiro para comprá-la. Doruk diz que tem uma ideia, ele se levanta da cama e estica os braços. Aí ele diz que ficará como uma estátua e poderão decorá-lo como se ele fosse a árvore. Nizam diz a ele que isso não é possível e vai até a sala fazer a lição de casa. Doruk pega um enfeite e coloca na mão. Sirin chega a Tarlabazi e em vez de subir com a árvore, decide deixá-la no lixo bem em frente ao prédio. No dia seguinte, Henry leva Satyumis para a escola e conta que é a primeira vez que vê alguém ir para a escola sem mochila. Satyumis diz que não quer e Henry explica que vai à escola para estudar e tem idade para aprender e desenvolver competências.
Satyumis não entende e pergunta o que é isso. En explica que é necessário que ele aprenda a ler e escrever. Ele também deve praticar algum esporte e pergunta ao menino qual esporte ele mais gosta. Satyumis responde que gosta de futebol. Henry fica decepcionado e avisa que irá à escola ver o que a professora lhe diz. Satyumis avisa que a professora vai lhe dizer que ele é um craque e Henry ironicamente diz que tem certeza disso. Eles continuam andando. Seida chega na casa de Fazile muito bem vestida e maquiada. Ela toca a campainha muito nervosa e Raif abre. Seida pergunta onde está sua mãe, mas Raif não responde e diz que ela é muito bonita. Aí Raif pergunta por que ela se vestiu bem e ela responde que hoje terão um convidado, então ela deve dar uma boa imagem. Raif sorri e avisa que Book não virá hoje porque tem outra coisa para fazer, mas virá amanhã. Seida pergunta se a mãe dela está disponível porque quer falar com ela. Raif diz que ela ainda está dormindo porque teve uma noite ruim, mas se ela quer cuidar de alguém pode ser ele porque ela está com fortes dores nas costas e acha que o frio tomou conta dela. Seida o leva para a sala e começa a fazer uma massagem, mas pede que ele tire o suéter e vai trazer um creme. Raif desabotou a camisa para que Seida massageie sua pele. Eles se divertem um pouco, mas de repente Seida ouve Fazile se levantar e deixar Raif sozinho. Ela pega o telefone e corre para o quarto de Fazile. Ao abrir a porta, ela vê que Fazile está mudado e envergonhado. Ela fecha novamente e pede desculpas porque só queria lhe mostrar uma coisa e por isso não bateu antes de entrar. Ela espera um momento e entra quando Fazile permite. Seida pede que ele veja uma foto em seu celular. É sobre ela e Raif na noite em que saíram juntos. Seida pede para ele olhar os brincos que ela usava naquela noite. Raif foi quem pediu que elas usasse. Ela pede que ele não continue a chamá-la de ladra, pois isso é a prova de que seu filho lhe deu as joias. Fazile amplia a foto e vê como Raif parece feliz ali. Promete a Seida que não vai incomodá-la novamente com a mesma coisa e lhe entrega o telefone. Antes de Seida ir embora, Fazile a interrompe e pede que ela lhe envie aquela foto. Seida pergunta se ele pretende ir à polícia, mas Fazile responde que não. Ela com a voz embargada diz que Raif parece muito feliz naquela foto, assim como estava antes. Fazile suspira. Seida sai da sala, deixa cair uma lágrima e manda a foto. Arif está verificando seu laptop e ao ver Sirin pede que ele venha e avisa que as contas não estão corretas e que faltam 450 liras na caixa. Sirin conta que quando saiu cedo para passear com Bahar, um dos funcionários chamado Memen pediu um adiantamento e ela deu a ele, mas esqueceu de avisar. Arif pede que ela não esqueça informações como essa e Sirin com raiva diz a ela que para evitar que isso aconteça seria melhor se ela não faltasse ao trabalho. Então ela reclama porque ele não vai mais com ela para evitar fofocas, mas ele faz. Ele vai com uma mulher que acaba de perder o marido. Arif ordena que ela não fale besteiras e volte a trabalhar, mas a maluca ondulada apenas diz que fala a verdade. Na verdade, se Sapa ainda estivesse vivo, certamente estaria esperando um terceiro filho com Bahar. Arif manda ela ir embora e parar de provocá-lo. Sirin diz que Bahar parece a mãe perfeita, mas é incrível como sua irmã teve 3 homens em um ano, ele, Sart e Sen. Arif não a suporta mais e grita para ela calar a boca. Será que ela não percebe que a única coisa que conseguiu com todo o mal que fez foi fazer com que todos a odiassem, até mesmo seu pai, que é um homem muito nobre. Ele apoia porque está destruindo sua vida. Nesse momento chega Kisme e Sirin vai embora. Ela pergunta se ele tem problemas com Sirin e se a louca o provocou novamente. Arif diz que não a suporta mais porque o mal vive dentro dela e ela consegue tirá-lo de seu controle todos os dias. Então Arif pergunta à irmã por que ela veio e ela lhe diz que Henry lhe mostrará seu novo restaurante e pergunta onde fica. Arif avisa que ele foi embora e não demorará muito. Da mesma forma, Kisme avisa que já existe uma data para o julgamento de Arda e será no dia 10 de janeiro. Arif fica surpreso e pergunta por que tão cedo. Kisme confirma que este será o caso. Arif se arrepende porque disse a Seida que demoraria um pouco e seria um duro golpe para ela. Kisme avisa que Henry conversará com o pai, mas pede que ele não espere muito. Arif preocupado diz que por enquanto será melhor esperar o ano novo passar e então contarão a Seida. Kisme concorda. Arif olha para a irmã e lembra o que ouviu em seu escritório sobre Sen. Pergunta se ela realmente não o conhece, pois sabe que deixou o casaco em seu escritório.
Kisme responde que deve ser outro Sen que ela tem como cliente. Arif olha para ela em dúvida. Henry entra no refeitório, cumprimenta Kisme e os dois vão embora. Ela olha para sua mão ao lado da de Henry e tem outra lembrança. Na noite em que recebeu alta após perder o bebê, ela saiu do hospital com Sen e eles entraram em um carro. Sen ficou furioso e foi até a galeria, deixou Kisme no carro e entrou no local, gritou o nome de seu chefe, que ao vê-lo perguntou se ele havia recebido sua mensagem. Sen enlouqueceu, agarrou o homem pelo pescoço e bateu nele várias vezes. Kisme não diz nada, ela e Henry entram no carro e vão embora. Mais tarde, na casa de Bahar, ela tenta consertar a pia porque está vazando água. Eles ouvem alguém batendo na porta e Nizam abre e vê Arif e o cumprimenta. Ele trouxe avelãs como presente e pede a Bahar e Bahar que lhe permitam consertar os danos. Depois de fazer isso, Arif pergunta às crianças o que elas gostariam de presente de Natal. Os pequenos olham para Bahar e respondem que não querem nada. Arif sorri e diz que então foi uma surpresa. Doruk pergunta se pode dizer o que quer, mas Bahar o leva para escovar os dentes. Arif pede a Nizam que lhe diga o que seu irmão quer. Ela sussurra em seu ouvido como um segredo. Bahar ajuda seu filho a lavar as mãos enquanto critica por pedir coisas às pessoas. Ele sabe que só pode perguntar a ela e, se tiver condições, comprará dela. Os dois voltam para a sala e Bahar serve chá a Arif. Ela pergunta se ele gostaria de se juntar a eles para comemorar o ano novo. Arif responde que sim. As crianças muito felizes dizem que estarão com muitas pessoas, Arda, Seida, o avô, e esperam que haja mais. No apartamento de cima, Sirin termina de se vestir e vê a arma escondida em sua roupa. A louca ondulada pega a arma e acaricia, depois esconde debaixo do colchão e pensa. No dia seguinte, Enver para Sirin ao sair do prédio informa que o comprador da casa ligou para ele e concordou em comprá-la imediatamente. Ele diz isso porque não quer nenhuma objeção, já que à tarde os dois deles irão junto com Bahar para concluir a venda. Depois de receber sua parte, você pode fazer o que quiser. Se quiser sair de casa ou ficar com ele, você pode fazê-lo à sua escolha. Sirin não tem escolha a não ser aceitar. Ela pergunta a Enver se Bahar já sabe e ele responde que sim. Agora ele está fazendo uma cópia dos documentos e manda que ela compareça ao cartório antes das 15 horas. A maluca ondulada diz que está bem e sai muito irritada. No caminho, Sirin conhece Bahar e avisa que ela não tem direito àquela casa. Bahar diz a ela que não tem tempo para lidar com ela e continua andando. Sirin vai atrás afirmando que não tem nada a ver com a casa dela. Ela não cresceu lá e sua mãe sempre lhe disse que esta seria sua herança. Durante anos seu nome não foi citado naquela casa porque sua mãe a esqueceu e a deixou no passado, mas um dia ela decidiu voltar para a vida deles como se sua única preocupação fosse dinheiro, parecendo uma mendiga. Bahar contém sua raiva enquanto Sirin continua dizendo que se tivesse orgulho não aceitaria aquele dinheiro nem cobiçaria os pertences de outras pessoas. Ela finalmente diz a ele que espera que a parte do dinheiro dele fique presa em sua garganta. Bahar para e caminha em sua direção e pede que ela não se preocupe, pois nem um único centavo daquele dinheiro passará por sua garganta. Ela sai e Sirin sorrindo diz que sua irmã é estúpida por colocar seu orgulho em primeiro lugar. Na casa de Fazile, Seida leva Raif até a porta, já que seu convidado acaba de chegar. Ela abre a porta e Seida vê como os dois se abraçam e se cumprimentam alegremente, enquanto se dão as mãos. Book diz a Raif que lamenta não ter podido vir antes. Ele responde que não importa. Seida olha para eles irritada e cumprimenta Book, que lhe entrega o casaco e a bolsa. Ela vai até o quarto de Fazile que a recebe emocionada. Seida ouve como os dois se bajulam e Raif ainda diz o quanto ficou deslumbrado ao vê-la depois de tanto tempo. Ela vai até a cozinha preparar o chá e traz para a mesa onde Book conta a Raif que tem uma galeria de arte em Londres. Seida também trouxe bolo para eles, mas o ciúme não a deixa se acalmar e ela relutantemente o corta levemente. Book conta a Raif que achava que ainda estava deprimido, mas vê que melhorou. Raif olha para Seida e diz que alguém o trouxe de volta à vida ou melhor, um beijo lhe deu felicidade. Seida não acredita e começa a sorrir. Raif pergunta a Book se ela tem uma foto da filha. Ela pega o celular e mostra a filha. Seida fica tão aliviada que não consegue parar de sorrir e distribui a comida. Enver e o comprador da casa aguardam que Bahar e Sirin façam a venda. Sirin chega e pergunta ao pai por que ele não chegou a Bahar,
com certeza ainda está cuidando de Arda. Enver diz que não é assim porque Arda está com Bersan. Sirin pergunta se sua irmã desistiu da venda. O comprador fica chateado e pergunta o que ele quer dizer. Enver diz que não é nada. Ele manda que Sirin ligue Bahar. Ela finge que sim, mas diz que não atende. Talvez não queira mais vender. Enfim, esse dinheiro não pertence a ele. De repente Bahar chega correndo e pede desculpas pela demora. Eles entram nos escritórios para comprar e vender a casa. Poucas horas depois, vemos que no apartamento de Enver ele faz a distribuição correspondente do dinheiro em 3 e diz que cumpriu a sua parte, porque senão a Tice não conseguiria descansar em paz. Sirin olha para Bahar, que agradece ao pai e começa a colocar o dinheiro na bolsa. Sirin se levanta e grita com ele que não foi isso que ele lhe disse. Ele disse que não aceitaria. Enver manda ele calar a boca. Bahar termina de guardar o dinheiro enquanto olha para a irmã de forma desafiadora. Aí ele se despede de Enver e vai embora. Sirin simplesmente não consegue acreditar. Seida termina o dia de trabalho e vai com Raif se despedir. Ela diz a ele que não trabalhará amanhã porque passará o Natal com Bahar. Raif, brincando, diz que como eles só se verão no ano que vem, deveriam se despedir com um beijo. Seida sorrindo beija seu rosto e os dois se dão um grande abraço. Raif lhe dá uma sacola enorme com vários presentes dentro. Ele conta que comprou presentes para todos e pede que ele os entregue. Surpresa, Seida pergunta se ela deveria abrir o seu, mas Raif diz que não. Ela só pode abri-lo à meia-noite e pensar nele agora. Seida diz a ele que gostaria de ter algo para dar a ele também para fazê-lo pensar nela à meia-noite. Raif diz que não é necessário, pois pensa nela o tempo todo. Os dois se encaram sem parar de sorrir. De repente, a campainha toca e quando Seida abre ela vê que é Bahar quem diz que veio porque precisa falar com a senhora Fazile. Seida vai até a sala e pergunta se você pode receber Bahar. Fazile diz que sim. Bahar entra e Fazile avisa que estava esperando se recuperar um pouco para ligar para ela. Na verdade, queria informar que quer levar a história dela para o livro. Bahar felizmente agradece novamente pela oportunidade e diz que sua visita tem outro motivo. Ela veio pedir desculpas, pois ainda se sente muito envergonhada. Ela abre a bolsa e deixa um envelope cheio de dinheiro sobre a mesa. Fazile pergunta o que é e Bahar responde qual é a dívida que eles tinham com ela, exatamente 100.000 liras. Fazile responde que eles não lhe devem nada. Poucos minutos depois vemos Bahar e Seida andando pela rua. Seida pergunta o que aconteceu com Fazile e Bahar conta que a princípio não queria receber o dinheiro, mas ela implorou tanto que ele finalmente aceitou. Bahar está grata por ter conseguido saldar essa dívida e diz que se sente muito aliviada. Seida diz a ele que não é justo que ele assuma a dívida como se fosse sua, pois ela também roubou as joias e deveria ter pago. Agora ele tem uma dívida com Bahar. Bahar pede para ele esquecer o assunto, pagaram a dívida e pronto. Seida diz que continuarão conversando sobre isso mais tarde, pois agora ela precisa ir ver o filho. Ela diz a ele que eles se encontrarão mais tarde em casa e Bahar continua seu caminho. Seida chega na casa de Henry. Satyumis a recebe com entusiasmo e calmamente diz que está muito entediado ali. Seida pede para ele não falar isso e eles seguem para a cozinha onde Henry está. Seida avisa que veio visitar o filho, e também queria convidá-los para um encontro que terão na casa de Bahar no dia de Ano Novo. Satyumis, muito feliz, diz que quer ir, mas Henry diz que não porque convidou a mãe para conhecer Kisme. Seida diz que talvez possa levá-lo depois do jantar, mas Henry diz que não. Satyumis, um pouco triste, olha para a bolsa que Seida tem nas mãos e pergunta se ela comprou um presente para ele. O menino olha para o pai e pergunta se ele não tinha dito que Seida não tinha dinheiro nem meios para sustentá-lo. Seida dá-lhe um dos presentes e Satyumis diz-lhes que é a primeira vez que abre um presente. É um console de videogame. Ele muito feliz diz que aquilo é caro e abraça a mãe. O menino vai brincar e Seida, vendo que Henry estava chateado, se despede e vai embora. Bahar conhece Yusuf, que reclama por não ter aceitado o emprego que lhe ofereceu. Bahar agradece, mas ele já conseguiu um emprego. No entanto, ele pode aceitar esse emprego, para poder trabalhar na limpeza e ficar com todo o dinheiro. Ela sobe e Yusuf pede que ela não diga bobagens. Na alfaiataria, Sirin entra e cumprimenta o pai. Ela lhe diz que preparará o que ele quiser para o jantar, mas Enver continua a ignorá-la e não responde. Sirin pergunta se eles chegarão seriamente ao ano novo sem conversar. Enver diz que ela mesma criou o problema.
Sirin pede que ele não continue assim. Eles podem fazer um plano juntos para o final do ano e passá-lo como pai e filha. Enver responde que não será possível, pois Bahar o convidou para sua festa, para a qual aliás ela não foi convidada. Surpreso, Sirin pergunta se ele a deixaria sozinha e ele diz que sim. Sirin responde que isso não pode ser possível. Desde que ela nasceu eles sempre passaram aquela época do ano juntos com a mãe dela. Ela começa a chorar e lembra que ele tinha prometido estar com ela sempre com ela e nunca abandoná-la. Se sua mãe pudesse vê-lo, ela ficaria muito decepcionada e certamente estaria girando no túmulo. Enver não responde e Sirin foge. No apartamento de Bahar, ela está organizando o quarto e colecionando diversos quebra-cabeças. De repente, uma grande ideia lhe vem à mente e ele pede aos filhos que digam a Seida e Arda para trazerem todos os quebra-cabeças que tiverem. Todos se reúnem no apartamento e começam a montar uma árvore de Natal feita com todas as caixas de quebra-cabeças, depois pegam os enfeites que Seida trouxe e decoram com muitas luzes. Todos estão felizes e orgulhosos. À noite vemos que Bahar se arrumou um pouco e está lindo. Seida traz a sacola de presentes e Doruk, vendo a pergunta a que horas vão abri-los, Bahar pede para ela esperar depois do jantar e eles os colocam na cama onde se encontram todos os presentes para as crianças e convidados. Sirin sai do quarto e percebe que seu pai está organizando alguns lanches para levar para a reunião. Ele os pega e sai do apartamento. Os olhos de Sirin se enchem de lágrimas e ele está prestes a enlouquecer. Enver entra na casa de Bahar e coloca comida na mesa. Arif também chega com presentes e comida. Eles vão até a cozinha e enquanto desfaz as malas ele diz a Bahar que ela está muito linda hoje. Ela agradece timidamente. Enver se levanta e com uma cara triste diz que vai ao banheiro por um momento. Seida pergunta por que ela tem essa atitude e Bahar responde que provavelmente é por causa de Sirin. Ela está sozinha lá em cima e afinal é Natal. Sua mãe também não gostaria que fosse assim. Ela pede a Seida que suba e diga a Sirin que ela pode comparecer se quiser. Arif diz que vai e sobe até o apartamento. Doruk está na sala revendo os presentes. Não aguenta a curiosidade e abre o presente de Arif. O menino corre até a cozinha e conta com entusiasmo para a mãe que Arif lhe deu um novo cavalo de madeira. Enquanto eles riem, Arda pega a caixa e seu quebra-cabeça favorito da base da árvore. Ao fazer isso, ele deixa a árvore inteira cair, mas ao mesmo tempo todos ouvem o som de um tiro. Todos estão confusos e assustados. Bahar imediatamente pensa em Arif e corre para o andar superior como Enver. Bahar encontra a porta aberta e gotas de sangue no chão. Ela corre para a sala e vê Arif sentado no chão com Sirin nos braços, desmaiado. O jovem tenta fazer Sirin reagir, mas a louca parece morta. Enver chega e ao ver sua filha naquele estado começa a gritar de desespero. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.